A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com imensa alegria que estou trazendo uma mensagem para vocês nesse dia. Que Deus possa nos abençoar grandemente a vida de cada um de nós. Que o nosso amor a Jesus Cristo aumenta cada dia mais. Que nós possamos cada dia mais aprender mais com o nosso amado Jesus. Porque é Ele que nos ensina a vencer todos os obstáculos das nossas vidas. É Ele que nos ensina a ser forte. É Ele que nos ensina como vencer e como seguir em frente então, com a nossa vida. Então, estarei meditando com vocês uma passagem que se encontra em 1 João 5,4, que ele diz assim para nós: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é a nossa fé que nós vencemos esse mundo. É a nossa fé que nós vencemos os obstáculos. É a nossa fé, é a nossa busca a Deus, a Jesus. Que quando nós buscamos a presença dEle, nós encontramos força para vencer os obstáculos, para vencer a tentação do inimigo. Então é isso que nós devemos sempre fazer. É buscar a força a quem pode nos dar. E quem pode nos dar é Jesus, é Deus, é Ele que pode fazer isso acontecer em nossas vidas, a força para vencer todos os obstáculos que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada. Porque nós, enquanto estamos aqui nessa terra, nós sempre vamos enfrentar luta, nós sempre vamos enfrentar problemas. Porque no mundo, como disse Jesus mesmo, no mundo tereis aflições, mas esteja bom ânimo, Ele venceu, nós também venceremos. E é assim que nós devemos fazer, ter sempre bom ânimo, sempre enfrentar as lutas sempre de cabeça erguida, não deixar os problemas tomar conta de nós, não deixar os problemas fazer nós desistir no meio do caminho, mas sim continuar sempre forte e firme, junto com o nosso Deus, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei meditando com vocês 4 lições que nós precisamos aprender para vencer os obstáculos que a vida tem nos oferecido. Então, para vencer os obstáculos, nós precisamos colocar em prática 4 alimentos da fé: crer, confiar, depender e obedecer. Então, nós podemos entender que nós precisamos da fé. A primeira coisa, a fé. Nós precisamos da fé para vencer tudo o que acontece em nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática a nossa vida de oração a Deus, buscar a presença dEle nas madrugadas, buscar a presença dEle o tempo todo, para que nós continuemos cada dia ser mais forte, mais decidida. Porque quanto mais nós buscamos, mais próximo de Deus nós estamos. Quanto mais nós buscamos, mais perto de Deus nós se colocamos. Porque é isso que Ele quer. Ele quer ver nós buscando a presença dEle. Ele quer ver nós se dedicando a Ele. E para que isso aconteça, nós precisamos ter também essa fé que nem eu já tinha falado. Podemos ver em Provérbios 4:23, que ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele precede a fonte da vida. Então é isso, nós temos que saber o que nós colocamos no nosso coração. Porque se nós colocamos mágoa, rancor, decepção, falta de perdão, como que nós vamos conseguir ter um coração bom, um coração feliz, dedicado a Deus? Não, nós não conseguimos. Mas se nós tivermos um coração bondoso, um coração limpo de mágoa, limpo dessas coisas que o inimigo coloca em nossa mente, então nós saberemos como estar na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso para nós. Então nós vamos colocar somente palavra dEle, amor dEle em nossos corações. Então é isso que nós precisamos sempre colocar em nossos corações, só coisas boas que vêm do trono do Pai para nossas vidas. Amém? O segundo é confiar. Então nós devemos tortamente confiar em Deus. Crer que tudo com Ele é possível. Que tudo com Ele nós conseguimos fazer. Que essa é a confiança que nós temos com Deus. Nós temos que confiar tortamente que Ele faz tudo por nós. Que nós não precisamos ficar preocupada
com as coisas, porque Ele é a nossa confiança. Então nós temos que pôr a nossa confiança em Deus. Nós temos que confiar totalmente que Ele existe e que Ele é o nosso galardão, galeador, que é Ele que vai nos ajudar. Então, como podemos ver também em Salmo 37:5, que ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, o que nós devemos fazer? Exatamente como diz esse Salmo. Devemos entregar o nosso caminho a Deus, confiar nele, que tudo Ele fará por nós. Então é isso que nós devemos sempre fazer, é colocar a confiança naquele que pode realmente fazer alguma coisa para nós, aquele que realmente pode ajudar nós, aquele que realmente tem tudo para nos ajudar. Se nós estamos tristes, buscamos Ele. Se nós estamos com problemas, buscamos Ele. Se nós estamos até mesmo com pouca fé, porque os problemas acontecem, a gente se abala, mesmo com pouca fé, mesmo desanimada, buscamos a Ele. Porque é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai fazer nós mudar até mesmo as nossas atitudes, porque quando nós estamos muito desanimados, muitas vezes nós nem acreditamos nas coisas, nós duvidamos, mas Deus é misericordioso, Ele entende, Ele compreende e Ele ajuda a nossa mente, porque a nossa mente fica perturbada nas horas difíceis das nossas vidas. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, por mais que a gente esteja triste, por mais que a gente esteja desanimado, mas Deus é conosco o tempo todo, Ele nunca vai nos deixar, Ele está sempre ao nosso lado, por tudo aonde nós for. Ele sempre está conosco, Ele está conosco 24 horas, Ele está conosco todo santo dia. Ele não deixa nós nunca sozinhos, nunca Ele vai desamparar nós. Por isso que nós temos que confiar totalmente nele, porque só Ele é que pode mudar a situação de qualquer um de nós, porque é Ele que pode fazer a mudança que nós precisamos em nossas vidas, é Ele que pode mudar isso, é só Ele para mudar muitas vezes até mesmo as nossas opiniões, os nossos pensamentos, é Ele que pode mudar, é Ele que pode tirar e botar coisas boas em nossas vidas. O terceiro alimento é depender. Nós precisamos depender totalmente do nosso Deus, totalmente dele, porque Ele é só Ele. Não tem como nós depender de outra pessoa, não tem como nós depender do nosso pai, não tem como nós depender da nossa mãe, não tem como nós depender de um amigo, de um irmão, ou até mesmo muitas vezes até dos nossos próprios filhos, gente. Não tem como. Não tem como, porque eles podem apenas dar uma orientação para nós, uma palavra, talvez até mesmo uma palavra de conforto, mas a dependência, a resposta vem de Deus. É Ele, só dele vem a resposta, só de Jesus Cristo que vem a nossa resposta que nós precisamos. É dele que vem a resposta que nós necessitamos no momento, porque Ele é o nosso pastor, como diz em Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é Ele, é nele que nós temos que crer, é nele que nós temos que confiar, é nele que temos que depender, é nele que nós precisamos, é nele que nós necessitamos, porque Ele é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que guia, é Ele que pode fazer tudo isso por nós e nós dependemos totalmente dele. Amém? A quarta alimento é a obediência. Nós temos que obedecer a palavra dele. Nós temos que obedecer o que ele tem preparado para nós. Nós precisamos obedecer em Deus. Nós precisamos depender totalmente dele, porque só ele que pode nos ajudar. Então nós temos que obedecer ele. Nós temos que andar na obediência, na sua palavra, andar na obediência da palavra, andar na obediência, não andar em caminhos errados, em caminho da perdição, em caminhos que não levam a Deus. Nós não devemos seguir nesses caminhos, mas sim obedecer Ele, viver para Ele, viver para Deus, viver para Jesus, viver para eles. Porque nós aqui nessa terra, nós temos que viver para Deus, nós temos que pôr Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, para que todas as coisas ocorram bem. Nós precisamos pôr Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que pôr a presença dEle e viver com Ele. Como podemos ver em 1 Samuel 15:22, que ele diz assim: porque nesse consistente
amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. Então nós podemos entender que nós temos que obedecer os mandamentos dele. Nós temos que obedecer a palavra dele. Nós temos que obedecer os ensinamentos que ele nos deixou através da sua palavra. Na palavra tem tudo que nós precisamos saber. Tem tudo que nós devemos segui-lo. É nela. Se nós seguir o que a palavra está dizendo, nós vencemos tudo. Nós conseguimos pôr em prática a nossa vida através da palavra dele. É através dessa palavra que nós possamos vencer todos os obstáculos da nossa vida, em nome de Jesus. Mateus 7:24, ele também diz assim para nós: todo aquele, pois, que escutais essas minhas palavras e os praticar, conciliar-lhe-ei ao homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Então, podemos entender aí que nós precisamos obedecer a palavra dele. Nós precisamos obedecer a ele, porque ele compara nós como um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Então, nós devemos ser esse homem, ser essa mulher que edifica a casa sobre a rocha. Porque a rocha é Deus e a casa é o nosso coração. Então, nós devemos colocar o nosso coração na rocha. Na rocha. Porque só na rocha que nós vencemos. Porque nós temos força através do nosso Deus. Porque sem Deus nada nós possamos fazer. Porque muitas vezes nós enfrentamos lutas. Lutas é no trabalho, luta é no lar, é com os filhos, é com o esposo, é com os amigos. Há tantas lutas que nós enfrentamos nessa vida. E se nós não temos Deus, como nós venceremos? Nós não conseguimos vencer. Então nós devemos sempre colocar a nossa casa na rocha. Só na rocha mesmo. Nós temos que colocar a nossa casa na rocha. Que assim pode vir problema, pode vir acontecer que o nosso casamento se abala, que nós estamos, talvez até mesmo pelo um fio do nosso casamento. Então, a gente fica desesperada, mas então, é ali que nós devemos colocar a nossa casa na rocha. É buscar a presença de Deus, é buscar a presença dele e pedir para ele ajudar e abençoar o nosso casamento, que nada venha acontecer. A mesma coisa com nossos filhos. Se os nossos filhos estão com problema, talvez em vício, em coisas assim, nós também temos que sempre colocar eles na presença de Deus, pedir proteção por eles, para proteger eles, cuidar eles, pedir para Deus tocar no coração deles, para que eles venham também entender e compreender e aceitar o Senhor como a gente já aceitou a Deus, porque esse é o melhor caminho que a gente pode fazer, é aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida e viver para Ele. É maravilhoso fazer isso em nome de Jesus querido, Jesus amado. É isso que nós devemos sempre fazer em nossas vidas, sempre se colocar na presença do nosso Deus maravilhoso, que todos os problemas são resolvidos. Porque às vezes nós não conseguimos um trabalho também, nos desesperamos. Não, coloca na mão de Deus, que Ele é a nossa solução. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai fazer nós encontrar esse emprego. Essa porta vai se abrir. Porque Deus Ele pode até mesmo abrir porta onde não existe. Então Ele pode abrir essa porta para conseguir trabalhar e para poder sustentar a família. Ele pode, porque Ele é Deus. Também, quando o filho também está com problema, também devemos buscar a presença de Deus o tempo todo. Não desistir dos nossos filhos, não desistir da nossa família, não desistir. E também buscar pelos amigos, pelas pessoas que estão nesse mundo perdido, desanimado, às vezes sedento pela palavra também. Devemos buscar essas pessoas, porque essas pessoas são preciosas também para Deus. Porque nós podemos entender que o tempo de Deus está acima de Jesus está aí para voltar e buscar a sua igreja. E Ele vem buscar quem só? Só quem está preparado, quem está firme com Ele, quem já se entregou a Ele. Então, a nossa obrigação como filho dele é ganhar a alma.
é ganhar almas para Ele, é buscar essas pessoas que precisam. Então, que Deus possa tocar nos corações dessas pessoas através também dessa live. Se tem pessoas que ainda não se entregaram a Deus, que possam analisar a vida deles e se entregar a Deus, porque esse é o melhor caminho para fazer, é entregar a vida a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque é tão maravilhoso sentir a presença desse Deus em nossas vidas. É tão maravilhoso sentir a presença de um Deus vivo e forte. Como é maravilhoso saber que Ele está cuidando de nós todos os momentos das nossas vidas. Como é maravilhoso saber que Ele faz tudo por nós. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo. Como nós podemos ver muitos homens na Bíblia que venceram pela obediência, que nem Noé. Noé precisou construir uma arca e toda a sua família foi guardada da morte, foi salva, porque ele obedeceu a palavra de Deus e ele teve essa vitória, que nenhum da sua família morreu naquele dilúvio. Então podemos ver que a obediência é tudo. O cinturão também, ele também creu porque ele pediu ajuda a Deus para que o seu empregado sarasse. E ele confiou na palavra de Deus que Deus disse para ele. Então podemos entender que todos obedeceram a Deus e todos tiveram a sua resposta. Como é maravilhoso saber isso, que isso também serve de lição para nós no dia de hoje. Paulo também, a ser derrubado do cavalo, ele começou a ouvir a direção de Deus. Porque até ali ele era perseguidor da palavra de Deus, ele era perseguidor dos homens de Deus. Ele não gostava, ele matava. Mas no momento que o próprio Espírito Santo se manifestou a ele e disse que era ele que ele estava perseguindo, dali ele ficou cego. E dali em diante abriu os olhos dele espiritual. E dali em diante ele começou a levar a sua palavra. Ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele fez muitas maravilhas lá no passado. E nós não somos diferentes. Nós também somos e também podemos fazer grandes coisas. E grandes coisas também aqui nessa terra. Nós podemos ganhar muitas almas. Nós podemos, levando a palavra de Deus, que ela é uma palavra verdadeira, que é uma palavra de conforto, de amor, de paz nos corações. Que nós possamos levar essa palavra maravilhosa para quem ouvir essas palavras, que seja tocada profundamente no coração dessas pessoas, para que elas entendam e compreendam que só o Senhor é Deus, que só Ele pode mudar a vida de qualquer um de nós. É só Ele que pode. Ele mudou a minha e com certeza Ele mudará a sua também. Porque eu também vivia triste, eu vivia desanimada. Mas Deus mudou a minha vida. Deus mudou totalmente a minha vida. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou alegre, porque eu tenho Deus na minha vida. Eu quero estar meditando também com vocês 3 coisas que faz nós se distanciar de Deus, que é a decepção, a mágoa e a falta de fé. Quando a gente se decepciona com alguém, e às vezes é lá no passado ainda que a gente tem essa mágoa, essa decepção lá do passado, outras coisas que já aconteceu, e nós estamos guardando em nossos corações essa decepção, essa mágoa. E isso afasta nós de Deus, afasta nós da presença dEle. Porque se nós estamos decepcionados, nós estamos magoados, como que o nosso Deus vai entrar em nosso coração? Como Ele pode agir em nós? Nós temos que entender e compreender, por mais que esteja sofrido, por mais que a pessoa te ofendeu muito, por mais que a pessoa te magoou muito, por mais o que aconteceu, não importa. Porque nós temos que saber é perdoar. Porque se nós não souber perdoar, nós não temos como receber as bênçãos de Deus. Não tem como nós receber a bênção do papai. Porque nós precisamos aprender a tirar essas coisas do nosso coração para que Deus possa agir em nós. Amém?
podemos ver em um versículo bíblico aqui que fala sobre a decepção, que é em Jó 5:2. Porque a ira mata, e o insensato e a inveja destrói o tolo. Então podemos ver que essas coisas matam, ela mata porque ele mata o nosso espírito. Então nós temos que ter arrancado o nosso coração essas coisas para que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque isso também ele dá lado para que o inimigo entre em nossas vidas, para que o inimigo entre e acaba destruindo mais nós porque já estamos com toda essa mágoa, essa decepção, ou até mesmo essa falta de perdão. Então nós temos que se cuidar muito para que nós não guardamos essas coisas em nossos corações, mas que nós tivemos um coração limpo, lavado, remido na presença de Deus, que só assim nós seremos muitos e muitos felizes. Porque a falta de perdão também ela não dá lado para o Espírito Santo trabalhar. Porque se nós estamos com falta de perdão, nós não soubemos perdoar, além de nós não perdoar o próximo, que é aquela pessoa que nos ofendeu, nós também estamos carregando sobre nós também um pecado. Porque nós estamos pecando contra Deus. Contra Deus nós estamos pecando, porque Deus nos ensinou que nós devemos perdoar os nossos inimigos e não afrontar o nosso inimigo e não fazer as coisas ao contrário. Porque se a pessoa te jogou uma pedra, tu vai jogar outra? Não. Nós não devemos ser assim, nós temos que mostrar bom exemplo como filha de Deus. Nós devemos mostrar a eles que nós somos diferentes. Se ele falar mal de você, tu não vai fazer a mesma coisa, falar mal dessa pessoa. Você vai ter que orar e pedir a Deus. Deus, converte essa pessoa, porque essa pessoa está indo para um caminho errado. Está fazendo todas as coisas erradas. Então vamos orar para essa pessoa mudar sua atitude, mudar sua maneira de pensar. E para que essa pessoa que no instante está sendo nossa inimiga, que ela venha a ser a nossa amiga. Porque é isso que Deus quer em nós. Deus não quer que nós odiemos o nosso próximo. Deus não quer que nós odiemos eles. Ele quer que nós o amamos como Jesus amou a todos nós. E ele ensinou a nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que aprender a amar o nosso próximo como nós amamos nós mesmos. Amém? Também podemos ver aqui em Mateus 5, 23 ao 24, que ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volta e apresenta a sua oferta. Então deu para entender que Deus, ele não quer que nós tenhamos mágoa. Se nós vamos fazer uma oferta perante o altar e se nós não tiver liberado esse perdão, essa oferta ela não vale nada perante a Deus. Porque nós estamos com o coração magoado, nós estamos oferecendo uma oferta a Deus, mas é uma oferta inválida. Porque Deus não vai receber. Ele só recebe no momento que nós perdoar. Se tem alguém que nós temos alguém que esteja magoado com nós, ou nós mesmos magoados com essa pessoa, nós temos que chegar a ela e pedir o perdão. E só assim Deus vai te aceitar a oferta que você vai dar a Ele. E não é só oferta de coisa, mas sim nós também podemos se ofertar a Deus. Então também, se nós ofertar a Deus e nós não estamos com o nosso coração limpo, Deus não vai aceitar a nossa oferta. Ele não vai aceitar. Então nós precisamos entender sempre que nós temos que colocar nosso Deus em primeiro lugar, sempre em nossas vidas, que nós devemos sempre perdoar os nossos inimigos, por mais que eles machucaram a gente, por mais que eles feriram a gente, por mais o que aconteceu, nós temos que sempre obedecer a Deus, obedecer e perdoar, porque o perdão ele te limpa a alma, ele te limpa, ele te deixa leve, ele te deixa
feliz, não tem como te explicar aquela alegria, aquela sensação quando tu libera um perdão. É muito, porque isso aconteceu comigo. Quando eu liberei o perdão de um passado meu, eu também, eu era magoada, eu era ofendida, eu senti muito mágoa, muito rancor. Mas quando eu aprendi a perdoar, quando eu aprendi a fazer isso, que Deus me deu essa força para mim aprender a perdoar, tudo mudou em minha vida, tudo. Eu senti um alívio tão grande em meu coração, na minha vida, que eu não sabia nem explicar esse alívio tão maravilhoso que eu senti. Então, por isso que eu digo, eu sou prova viva. Que a falta de perdão machuca muito. E quando tu perdoa, você se transforma totalmente da água para o vinho. Você se transforma, porque é muito maravilhoso sentir essa coisa maravilhosa que vem do trono do Pai em nossas vidas. Porque é um amor muito maravilhoso em nossas vidas, porque Deus é justo, Deus é fiel. E ele vai fazer coisas maravilhosas em nossa vida se nós assim o permitir que Ele entre e que Ele faça. Então que nós possamos aprender através dessa palavra de hoje, entregar a vida a Deus, os caminhos a Ele, e tudo Ele fará por nós. Entregamos o nosso caminho a Ele e deixemos que Ele guie os nossos passos, que Ele guie a nossa vida. Porque é maravilhoso quando nós sabemos que Deus está à frente de tudo, porque é assim que nós temos que fazer. Pôr a Deus à frente de tudo. Nós devemos colocar o nosso Deus à frente, amém? Então estarei agora orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus tem me dado de levar essa palavra a todos nesse dia. Glorioso Deus, poderoso Deus, majestoso Deus, nesse momento, meu Pai querido, meu Pai amado, eu peço a Ti, Senhor querido, Senhor amado, que todos que vieram assistir essa live, meu Pai, que o Senhor possa tocar grandemente no coração de cada um, meu Pai. Que alguém que estiver enfermo, que o Senhor venha curar. Alguém que estiver desempregado, que o Senhor venha dar emprego. Alguém que está na droga, que o Senhor venha livrar, meu Pai. Ó Senhor Deus da glória. Ó Senhor Deus poderoso. Ó Senhor Deus majestoso, Pai. Querido e amado Deus, como é bom, como é maravilhoso sentir a presença desse Deus maravilhoso em nossas vidas, meu Pai. Como é maravilhoso, meu Pai querido, meu Pai amado, saber que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que é amoroso, um Deus que ama, que guarda, que protege os filhos, meu Pai. Ó Senhor Deus maravilhoso, Deus majestoso, Deus santo, Deus digno, Pai. Espírito Santo de Deus, visite esses lares que estão destruídos, meu Pai. Entra nesses lares, meu Pai querido, meu Pai amado, e venha fazendo a obra dentro desse lar, Senhor. Venha, meu Pai, se existe algum que está, meu Pai querido, meu Pai amado, até meu Pai está se separando, o casal, meu Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, meu Pai, o Senhor tem poder para fazer tudo o contrário, da mal virar bênção, meu Pai, o Senhor pode fazer essas coisas acontecer na vida de cada um, Senhor. Livra essas pessoas que estão nas drogas, nos vícios, Pai, toca profundamente no coração dessas pessoas, que elas possam sentir a presença do Senhor na vida delas, meu Pai, deles, meu Pai. Faça a tua obra, Senhor Deus da glória, porque eu sei que só o Senhor pode fazer algo lindo, maravilhoso acontecer, meu Pai, na vida de cada um, Senhor. Tu és santo, Pai, tu és digno, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ti, meu Deus. Como é maravilhoso, Pai, sentir a presença de Ti, meu Pai. Como é maravilhoso sentir que o Senhor está conosco, meu Pai. Como é maravilhoso sentir, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor está conosco e que o Senhor nunca nos abandona, meu Pai querido, meu Pai amado. Então eu te peço, meu Pai, enche esses lares com Tuas bênçãos, meu Pai. Toca profundamente em cada pessoa, meu Pai, que precisar de uma mudança em sua vida, meu Pai. Toca esse coração esse coração que está triste, meu Pai, esse coração que está magoado, meu Pai, esse coração que está com mágoa, Pai, rancor, meu Pai. Toca no coração dessas pessoas e arranca, Senhor. Arranca, Pai querido, Pai amado, e coloca no coração dessas pessoas o amor do Senhor, meu Pai. Glorioso Deus, poderoso Deus, majestoso Deus. Venha trabalhando, Deus, venha fazendo a Tua obra, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom, meu Pai, eu sei que o Senhor é maravilhoso, meu Pai, eu sei que tudo
Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor, meu Pai. Eu apresento também, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha família no teu altar também, Senhor. Eu apresento os meus filhos, meu Pai. Também apresento a família do meu esposo, o meu esposo no teu altar, meu Pai. E eu peço a Ti, meu Pai, entra com Tua providência, Pai, na vida de cada um, Senhor. Muda o coração, a mente de cada um, Pai querido, Pai amado, e venha fazendo uma transformação por completa na vida de cada um, da minha família e da família do meu esposo, meu Pai. E também de quem vinha ouvir esta palavra, meu Pai, que possa mudar completamente a vida dessas pessoas também, meu Pai. Que possa, Pai querido, Pai amado, entrar a paz, a alegria, a felicidade dentro desses lares, meu Pai. É o que eu peço a Ti, meu Pai, nesse momento, Senhor Deus da glória. Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus poderoso, Senhor Deus majestoso, Senhor Deus santo, Deus digno, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo louvor, Deus de toda gratidão, Senhor. Obrigado, meu Paizinho querido, obrigado, meu Paizinho amado, por esse momento, Senhor querido, Senhor amado. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, meu Pai, e na família de cada um, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.